Síntese está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. No final do bloco anterior, vimos o voto do ministro relator Carlos Aires Brito na ação direta de inconstitucionalidade 3.795. Neste processo em que se questionou a legislação referente à indicação de estagiários na administração pública do Distrito Federal e também nos critérios para distribuição em função da demanda em escolas conveniadas à administração, foram apresentados dois argumentos de inconstitucionalidade, um material e outro formal. O ministro Carlos Aires Brito, ele votou acatando uma das teses de inconstitucionalidade. E vamos ver agora que, de uma maneira bastante curiosa e perfeitamente possível, os ministros também votaram pela inconstitucionalidade, mas sob fundamentos diferenciados. No caso, o ministro Carlos Aires Brito, para revermos o voto dele, ele aceitou qual o argumento de inconstitucionalidade apresentado? A inconstitucionalidade material. O ministro Aires Brito entendeu que vedava essa isonomia que deve ser praticada por conta do concurso público. Vedando o concurso público ofenderia a Constituição materialmente. Outro entendimento foi no caso do ministro Dias Toffoli, que também declarava a lei inconstitucional, mas por vício formal. Ou seja, o Poder Legislativo não poderia ter criado essa lei porque a iniciativa deveria ser do Executivo, já que interfere no funcionamento do Poder Executivo. E o ministro Ricardo Lewandowski, ao final, entende que a lei é inconstitucional, tanto formal quanto materialmente. Os dois argumentos? Os dois argumentos. Vamos rever justamente a apresentação destes votos de formas diferenciadas. O ministro Dias Toffoli, ele votou pela procedência da ação, portanto, para declarar a lei inconstitucional. Mas, como vimos, e vamos ver agora detalhadamente nas palavras do ministro, por outro fundamento que o apresentado ou acatado pelo relator nas argumentações apresentadas na ação. Vamos rever e depois voltamos. Eu julgo procedente, na conclusão, acompanhando o eminente relator, mas sob o único fundamento do vício de iniciativa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem competência para tratar das questões relativas aos seus estagiários, não para impor ao Poder Executivo do Distrito Federal a maneira como ele deve fazer essa seleção. Nesse sentido, e para resumir, eu adoto as razões exatamente as razões da Procuradoria-Geral da República, que o eminente relator rejeitou como seu fundamento decidir. Eu, então, julgo procedente a ação acompanhando o eminente relator, mas por outro fundamento. Pelo aspecto formal. Pelo aspecto formal. Já o ministro Ricardo Lewandowski também votou pela inconstitucionalidade da lei, mas também em fundamentação diferenciada. Eu acompanho o relator, julgando procedente a ação, mas eu peço vênia à Sua Excelência para afirmar ambos os vícios. Primeiro, um vício de ordem material, porque claramente esse dispositivo, como disse Sua Excelência o relator, atenta contra o princípio da impessoalidade, diria até contra o princípio da moralidade. Nós estamos entregando a entidades públicas e também privadas. Hoje a maioria dos estudantes brasileiros provém de entidades privadas, o processo seletivo e o estabelecimento de critérios para o ingresso na administração pública para lá fazerem estágios. De outra parte também, eu peço vênia nesse ponto ao eminente relator para apontar também o vício de natureza formal. Eu entendo que não poderia a Assembleia Distrital impor à administração pública do Distrito Federal critérios de ingresso de estagiários, inclusive proibindo a realização de processos seletivos. Portanto, por esses dois aspectos, vício de natureza formal e vício de natureza material, eu julgo procedente a ação. Bom, Karina, aqui é uma questão que talvez o telespectador se pergunte, mas se há alegações de inconstitucionalidade diferenciadas, um ministro votou entendendo que o dispositivo é inconstitucional por um fundamento, o outro entende por outro fundamento, e o outro entende as duas. Algum ministro pode eventualmente até discordar das duas. Haveria algum choque aqui? Aliás, o ministro César Peluso
falou sobre isso, inclusive, na sessão plenária. Não se anulam essas questões da verdade? De forma alguma, porque todos, se pôde observar desses trechos colhidos, todos eles concordavam com o relator. A lei é inconstitucional. A lei tida por inconstitucional já basta para afastar a sua eficácia, para que ela já não produza mais efeitos. E essa eficácia seria ex tunc desde o início, ou seja, a lei é viciada, a lei não pode produzir efeitos desde a sua vigência. No entanto, não obstante alguns ministros entendam que a lei era formalmente inconstitucional ou materialmente inconstitucional, isso não afasta a visível e declarada inconstitucionalidade da lei. Então, se todos os ministros, por um fundamento ou outro, disseram que a lei é inconstitucional, isso já basta para fazer a declaração do resultado desse julgamento. A ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente porque a lei do Distrito Federal é inconstitucional. Para alguns formal, para outros materialmente, mas o fato é que ela é inconstitucional, viola a Constituição. Porque todo o dispositivo foi declarado inconstitucional. Exatamente. Veja, tanto por conta do ofenso do princípio do concurso, da impessoalidade das pessoas que devem prestar esse serviço à administração, como por vício da iniciativa. Então, ela foi feita totalmente às avessas do que a própria Constituição prescreve. O procedimento, o processo legislativo foi aviltado, inconstitucionalidade formal, e o conteúdo da Constituição também foi aviltado. Então, não há discussão sobre a inconstitucionalidade. Agora, pelos argumentos trazidos, o ministro Ricardo Lewandowski levantou, inclusive, que não só o princípio da impessoalidade teria sido afrontado, como também o princípio da moralidade, que também teria sido afrontado, no caso, o artigo 37 da Constituição. No próprio caput, traz todos esses princípios que devem ser seguidos pela administração. Então, no final das contas, nós temos a lei do Distrito Federal absolutamente inconstitucional por votação unânime. A título de comparação, é diferente daquela situação, por exemplo, que é possível também de se questionar a constitucionalidade de um determinado dispositivo, por exemplo, de uma lei, um determinado artigo ou uma sequência de artigos. Então, neste caso, pode haver votações muito diferenciadas e que, nesse sentido, a votação o resultado será diferente, porque, por exemplo, o artigo 4º o ministro considera inconstitucional. Isso. E a maioria considera inconstitucional. Um outro artigo não é considerado como inconstitucional. Aí a diferenciação, a lei toda, ela não será declarada inconstitucional. Somente aqueles artigos que houver definição por maioria que considerem estas partes específicas como viciadas, como inconstitucionais. Eu diria por maioria absoluta, né, por conta do princípio da reserva de plenário. Somente a maioria absoluta dos ministros no plenário ou do órgão colegiado do tribunal que pode declarar essa inconstitucionalidade, a maioria absoluta dos seus membros é que pode dizer que a lei, parte da lei ou apenas uma expressão da lei é inconstitucional. Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, os ministros podem determinar que apenas uma expressão seja retirada da lei para que ela seja preservada e não seja tida como inconstitucional. O que já não acontece com o veto do presidente da República, não é, Carlos? Uhum. Quando um projeto de lei é encaminhado ao presidente da República para a promulgação, a aprovação, para a sanção da lei, ele pode vetar, mas não pode vetar apenas uma palavra. Ele pode vetar apenas o artigo todo, o inciso todo, e uma palavra apenas não pode. Isso já acontece nas ações diretas de inconstitucionalidade. E sem contar aquelas outras possibilidades, como a interpretação conforme de um determinado dispositivo, mas aí já é outra história também, né? Para finalizarmos esse tema especificamente, de qualquer maneira, a lei declarada inconstitucional, mas uma votação ela foi preponderante de qualquer forma, foi com relação, salvo engano, a ambas as inconstitucionalidades, formal e material. A lei é inconstitucional, o dispositivo é inconstitucional mesmo. Por votação unânime. Por votação unânime ainda. Voto vista do ministro Carlos Aires Brito na reclamação 7.358. Relatoria da ministra Ellen Grace. Um processo de grande repercussão, o Ministério Público do Estado de São Paulo versus Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça que cassou decisão de primeira instância que decretara a perda dos chamados dias remidos do executado Reinaldo Ponciano em razão do cometimento de falta grave. Karina, aqui antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, já vimos essa ação anteriormente, até porque esse processo nós acompanhamos quando do início do julgamento, os chamados dias remidos. Dias remidos são aqueles dias, vamos dizer, perdoados ao condenado em razão
de um trabalho realizado dentro da própria, do local onde ele cumpre a pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, se tem um dia perdoado, um dia remido da pena. Então, o que teria considerado aqui o juiz da execução criminal é que, por conta de uma falta grave cometida por esse condenado, ele teria perdido esses dias remidos, esses dias que seriam descontados da sua pena. Agora, no caso, Reinaldo Ponciano, ele teria perdido esses dias remidos em função de cometimento de falta grave. O processo acabou indo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que, repetindo, cassou uma decisão de primeira instância que decretou exatamente a perda dos dias remidos em função da falta grave. Houve justamente a apresentação da reclamação no Supremo Tribunal Federal com a seguinte alegação, em síntese, de que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado o enunciado da súmula vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal. Agora, Karina, antes de entrar exatamente nessa questão da súmula, houve aqui uma discussão preliminar muito importante, a legitimidade autônoma do Ministério Público Estadual para propor exatamente esse tipo de ação, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Carlos, essa discussão foi levantada quando no início do julgamento em março de 2010 e que aí foi interrompido por um pedido de vista trazido, no caso, pelo ministro Aires Brito, salvo engano. Nesse caso, o que se questionava era se o Ministério Público do Estado, o Supremo Tribunal Federal, possui legitimidade ativa ad causam para propor a reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque o que se prevê constitucionalmente é que o representante do Ministério Público apto, competente para atuar no Supremo Tribunal Federal é o representante do Ministério Público da União, no caso, o Procurador-Geral da República. Naquela época, a ministra Ellen Grace havia se manifestado, no caso, de que o Ministério Público não pode vir direto propor a reclamação por alegada violação da súmula vinculante, sem antes passar pelo Procurador-Geral da República, que teria que ratificar esse pedido. E aí, no entanto, naquela ocasião, inclusive, nessa reclamação, a ministra Ellen Grace, relatora, determinou que os autos fossem ao distribuidor para, inclusive, retificar o autor da reclamação como Procurador-Geral da República e não o Ministério Público do Estado. Esse foi o entendimento da relatora àquela época, antes do pedido de vista. Então, para ela, o Ministério Público do Estado não poderia vir diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Mas esse não foi o entendimento que prevaleceu no Supremo com a vinda do processo novamente ao julgamento. Agora, quer dizer, no caso, é interessante essa questão, seria o entendimento de que a representação do Ministério Público é feita pelo Procurador-Geral da República, mas no caso entrou a discussão a respeito de uma ação específica que pode ser apresentada no Supremo. Há uma diferença aí no caso. Vir diretamente em forma de ação. O Ministério Público é uma instituição una, mas nós temos o Ministério Público da União e nós temos o Ministério Público dos Estados, que atuam, que têm as atribuições dentro do próprio Estado. A grande discussão era saber se esse Ministério Público do Estado, questionando uma decisão do Tribunal de Justiça, pode vir diretamente ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter aquela decisão. Diferente é um caso, também que foi julgado na quinta-feira, Carlos, em que se discutia a legitimidade do Ministério Público de Minas Gerais para propor uma ação civil pública em defesa do patrimônio público. No caso, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Estadual também, veio ao Supremo Tribunal Federal, mas na condição de recorrente. Ele era o recorrente no recurso extraordinário. Então, enquanto recorrente, não há dúvida de que o Ministério Público Estadual pode vir até o Supremo Tribunal Federal. A ideia é, pode ele vir através de uma ação, como autor da ação, no Supremo Tribunal Federal, sem ter que passar pelo Procurador-Geral da República, já que este é o representante do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a grande discussão. A legitimidade ativa do Ministério Público Estadual ingressar diretamente com uma ação no Supremo. Houve voto da ministra relatora Ellen Grace, pedido de vista, voto vista do ministro Carlos Aires Brito, apresentado nesta sessão plenária da quinta-feira. Vamos rever do ponto em que ele aborda exatamente a questão da competência do Ministério Público. Não se desconhece que o artigo 46 da Lei 75/93, Lei Complementar, prescreve que o locus de atuação judicial do Procurador-Geral da República é o Supremo Tribunal Federal.
Mas também é certo que tal disposição não é excludente da atuação dos Ministérios Públicos Estaduais na mesma instância judicante do Supremo, pois se trata de um diploma normativo exclusivamente direcionado à estruturação e ao funcionamento do MP da União, nada tendo a ver, portanto, com o MP que é próprio de cada Estado-membro. Ministérios Públicos Estaduais a quem compete, por evidente, velar pela defesa da competência e pela autoridade das decisões do Supremo nas respectivas unidades federadas. Até porque, ainda segundo o insuperável magistério de Hans Kelsen, as decisões judiciais fazem parte da própria estrutura escalonada dos ordenamentos jurídicos, que se fundam numa Constituição rígida, como é a nossa lei maior, e essas decisões judiciais fazem parte desse ordenamento na qualidade de normas jurídicas individuais, na linguagem de Kelsen, ou de base. Nessa mesma linha, a didática e exposição do constitucionalista Carlos Augusto Alcântara Machado, que diz, ao indicar a unidade como o primeiro dos princípios institucionais, aqui eu cito um longo trecho do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, em que ele fala da unidade do Ministério Público como uma categoria eminentemente administrativa, no sentido de que todos se unificam sob a chefia, não é? Vou ser redundante, de uma única autoridade, tanto no plano federal como no plano estadual, e a indivisibilidade tem um caráter jurisdicional, o modo como jurisdicionalmente atua o Ministério Público, cada órgão a falar pela instituição como um todo. Então, senhor presidente, com estes fundamentos, que me parecem, eu tive essa preocupação, esses fundamentos que lancei me parecem incorporar todos aqueles judiciosamente oralizados pelos ministros Celso de Mello, César Peluso, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski na última sessão de julgamento. Eu estou reconhecendo a legitimidade ativa do Procurador-Geral do Estado de Justiça do Estado de São Paulo em tema de reclamação constitucional. Então, eu só estou divergindo do ilustrado voto da ministra Ellen Grace apenas quanto à necessidade que eu estou afastando de ratificação da peça inicial da reclamatória pelo Procurador-Geral da República. No mais, eu estou acompanhando Sua Excelência, inclusive quanto ao mérito, não é? Também eu entendo, na linha do voto da ministra Ellen Grace, na sua conclusão, que a súmula vinculante 9 não afrontou o direito subjetivo à individualização da pena, ainda segundo a ministra Ellen Grace, não atentou contra o chamado princípio da proporcionalidade, na avaliação da falta disciplinar, eventualmente cometida por presidiário em face do Instituto do Dias Remido. Então, em conclusão, eu voto parcialmente com a relatora para assentar a legitimidade ativa do Ministério Público dos Estados em tema de reclamação constitucional. No mérito, eu acompanho integralmente o voto da ministra Ellen Grace no sentido da procedência desta reclamação. Bom, portanto, aqui esse é o voto vista do ministro Aires Brito. O debate, na verdade, continuou, inclusive, na sessão plenária da quinta-feira, tanto com relação a essa questão preliminar da possibilidade de apresentação do Ministério Público Estadual de reclamação no Supremo, quanto com relação ao mérito propriamente dito. Resultado, Karina? No caso, nós tivemos dois momentos, né? Uma votação apertada de 5-4 pela legitimidade, mas uma votação também por maioria em relação à procedência da reclamação. Para a maioria formada dos ministros, a decisão do Tribunal de Justiça foi posterior à publicação da súmula vinculante e teria, sim, aviltado o comando, né, dado pela súmula vinculante número 9, contrário da posição do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, que entendiam que sim, havia tido, que não teria havido a violação da súmula vinculante. Então, por maioria, deu-se procedência para a reclamação, no sentido de que houve a violação da súmula vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Destaques da semana, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por aqui vai ficando esta edição de síntese. Temos encontro marcado na próxima semana, que será uma semana bastante movimentada, com sessão extraordinária na manhã de quarta-feira, ao vivo, direto do plenário, e também com continuação na parte da tarde, da quarta-feira, e ainda a sessão solene de posse do ministro Luiz Fux como ministro do Supremo Tribunal Federal. Bastante trabalho na próxima semana, então, né, Karina? Bastante trabalho na próxima quarta-feira, sem dúvida. E por aqui nós encerramos esta edição de síntese. Encontro marcado na próxima semana com mais destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela audiência e continue conosco na TV Justiça.